YouTubers, meus amigos, vamos falar da vitória da seleção brasileira sobre a seleção da Suíça por 1-0, um golaço de trivela de Casemiro. Ali foi o verdadeiro gol de trivela, para quem não conhece, é o gol de peito de pé, na lateral do peito do pé. Chama-se gol de trivela. Foi um verdadeiro golaço, um volante que avança, que enxerga como ninguém o campo. É o tipo de jogador inteligente que olha o campo e enxerga o jogo tático do adversário, e enxerga como o time adversário está postado, está distribuído em campo. Esse é um dos jogadores mais inteligentes que tem, é aquele que lê o jogo. É importantíssimo o jogador que tenha leitura de jogo. Você jogar futebol não é só você correr atrás de uma bola, estar numa determinada posição em campo, não. Jogar futebol você tem que ter um ensinamento tático, tem que enxergar taticamente como está postado o adversário em campo e como o seu time joga. Se você não tem essa inteligência, você jamais será um jogador brilhante. Então, Casemiro como volante, o primeiro volante da seleção brasileira, o distribuidor de jogadas, quando destrói o meio-campo, quando enxerga o meio-campo, quando enxerga o jogo, ele se apresenta à frente dos jogadores, chega à área, avança até a área e bate para o gol. Foi o que ele fez hoje. Um golaço de Casemiro. Ele está de parabéns por esse jogo. Bem, os próximos adversários do Brasil. O Brasil depende de um simples empate com Camarões. Empatando com Camarões, a seleção de Camarões, ele já chega em primeiro lugar no seu grupo. O seu próximo adversário nas oitavas de final, que a partir daí começa o mata-mata da Copa, não pode mais perder. Quem perder está fora. O Brasil deve pegar o segundo colocado, e a tabela é assim, primeiro de cada grupo pega o segundo de cada grupo. O grupo do Uruguai, Portugal, Coreia do Sul e Gana. O Uruguai é o lanterna porque perdeu para Portugal por 2-0. Então, Portugal está liderando, está com 6 pontos ganhos. A disputa vai ser pelo segundo lugar, entre Coreia do Sul, Gana e Uruguai, com chances mínimas, mas matematicamente ainda tem chance, dependendo de uma combinação de uma série de resultados e saldo de gols. Então, provavelmente, o segundo lugar do grupo de Portugal deverá ser ou Gana ou Coreia do Sul. Esse adversário será o adversário do Brasil nas oitavas de final, ou seja, o Brasil como primeiro do grupo dele pega o segundo do grupo de Portugal. Portugal dificilmente será segundo, ele precisa de um simples empate no próximo jogo, na mesma condição do Brasil, para também chegar aos 7 pontos. Então Portugal deve ser o líder do seu grupo, e o segundo lugar, se não houver uma zebra de Uruguai chegar, eu torço até para que o Uruguai não se classifique, porque ou seleção para ser maldosa dá pancada em jogadores. O jogo de Portugal e Uruguai foi uma verdadeira caça aos jogadores de Portugal. O Uruguai bateu com vontade, bateu com gosto. É aquele tipo de time que não deixa o adversário jogar, ele bate, faz muita falta, é maldoso. Futebol uruguaio, futebol paraguaio sempre foram caracterizados por ser um futebol de força, futebol de pegada, futebol de contato físico, mas são maldosos também. Uma coisa é você ser um jogador, um time com contato físico, um contato vigoroso. Outra coisa é você ser maldoso, ter maldade nos lances para machucar o adversário. Então eu até torço para que o Uruguai seja desclassificado e não avance, porque pegaríamos aí ou Coreia do Sul ou Gana. São adversários mais leves fisicamente, são adversários mais técnicos e que permitem ao Brasil se impor, colocar o seu jogo, porque sabe que o adversário também joga de forma similar. Outra coisa importante seria o Brasil, o seu treinador Tite, poupar alguns jogadores cruciais para esse próximo jogo contra Camarões. Não precisa colocar em risco alguns jogadores, poderia dar um descanso a alguns jogadores como Casemiro, que é um jogador importantíssimo, ele poderia ter esse descanso físico, porque a partir das oitavas de final os adversários serão mais difíceis, os jogos serão mais rápidos e serão mata-matas. Além do desgaste físico, vem também um desgaste psicológico. Seria importante Tite analisar isso e dar um descanso a alguns jogadores nesse próximo jogo de sexta-feira contra Camarões. Neymar segue em tratamento, Danilo segue em tratamento, provavelmente deverão voltar, assim se supõe que voltem nas oitavas de final. Temos jogadores fantásticos que entraram hoje. Essa escalação de Tite que começou contra a Suíça, ela não funcionou. Eu acho que Fred vai perder essa posição, inclusive como reserva imediata da seleção. Acho que o lugar ali de Fred deve ser ocupado por Bruno Guimarães. Foi exultante no início do jogo, mas depois que esquentou, a adrenalina já estava forte, ele fez uma bela partida. Depois que pegou o jogo, ele correspondeu.
E o maior erro de todos, eu acho que Rodrigo deveria ter entrado como titular. Rodrigo é um jogador fenomenal, ele ainda não está pronto, ele ainda não é titular no Real Madrid. Ele está em fase de desenvolvimento, teremos um belíssimo jogador nos próximos anos. Mas eu acho que Rodrigo deveria ter entrado como titular nesse jogo. Então, se Neymar provavelmente não jogará contra Camarões, se eu fosse Tite, entraria com Rodrigo como titular. E Gabriel Jesus, que entrou, eu não teria colocado Gabriel Jesus. O Brasil, naquele momento, necessitaria de cruzamentos na área, necessitaria de um jogador como Pedro. Pedro tem que jogar. Porque se você convoca um determinado jogador, é porque você confia no jogador. E você não pode confiar no jogador somente dizendo para ele, nos olhos dele, que eu confio em você. Um jogador, para ter confiança, ganhar confiança, ele precisa ter horas em campo, ele precisa jogar. A partir do momento que você coloca um jogador para jogar, ele vai adquirindo aquela confiança, sabendo que tem o respaldo do técnico, a retaguarda do técnico, ao mesmo tempo o seu futebol sai, o seu futebol é demonstrado, porque ele tem aquela força, aquela confiança, porque o seu futebol está ali. Então, se o jogador tem ritmo, se ele está em campo jogando, ele vai corresponder. Então, se todos estão ali, é porque todos merecem a confiança do treinador. Por que não colocar Pedro para jogar também? Eu acho que esse jogo contra Camarões seria excelente para Pedro estrear na Copa, ganhar volume de jogo, ganhar dinâmica de jogo, ganhar experiência de uma Copa do Mundo. Então é essencial que na próxima partida de sexta-feira, dia 2 de dezembro, contra Camarões, Tite possa fazer um revezamento na seleção em alguns jogadores, em algumas posições, testar alguns jogadores, dar cancha para alguns jogadores, experiência de Copa a alguns jogadores, experiência de campo, desenvoltura numa Copa a alguns jogadores, tirar aquele frio da barriga da estreia de um jogador de uma Copa do Mundo e dar volume de jogo. Porque se em algum momento ele necessitar desses jogadores, ele terá esses jogadores já testados, já aptos para iniciar uma partida nessa Copa. Porque se em algum momento ele necessitar desses jogadores, precisar desses jogadores, ele terá esses jogadores de forma apta a participar de alguma partida nessa Copa. Portanto, vamos aguardar esse próximo jogo, ver o que Tite coloca em campo, o que ele coloca como distribuição de jogo e qual a ideia dele de poupar ou não alguns jogadores e usar alguns jogadores nesse próximo jogo contra Camarões. Vamos aguardar. Inscreva-se no canal, ative o sininho, dê aquele like e um grande abraço.